Agora sim, oficialmente aí, dando início a esse projeto aí da Jornada dos Sabotadores. Então, queria dar as boas-vindas aí a todos vocês que estão aqui com a gente. E dizer assim que a gente está super, super contente de estar fazendo essa jornada, super contente de poder partilhar, né, essa sabedoria que a gente teve acesso e que vem trazendo aí umas coisas muito legais aí para a nossa vida. E a gente fica contente aí de poder partilhar com vocês todas essas descobertas aí que a gente tem feito desses princípios da inteligência positiva. Então, essa é a programação da jornada, turma. São 7 encontros, tá? Esse encontro a gente vai ter, então, as bases aí da inteligência positiva. No segundo encontro, que vai ser terça que vem, às 20 horas, a gente vai falar sobre esse sabotador universal, que é o crítico. Então, a gente vai entrar fundo nele, né? E vamos explorar ele. Então, vai ter tarefinha de casa, vai ter exercício para fazer. No terceiro encontro, a gente vai falar dos sabotadores de segurança, né? A gente dividiu os sabotadores, existem 10 sabotadores, tá? A gente dividiu eles entre o sabotador principal, que é o crítico, e depois 3 grupos de 3, né? Então, são 3 sabotadores de segurança, 3 de aceitação e 3 de independência. Essas aqui são as necessidades básicas desses sabotadores. Aí, Eugênio, boa noite. No sexto encontro, a gente vai falar, então, sobre o sábio. O sábio nada mais é do que o contraponto dentro da gente dos sabotadores. A gente vai falar um pouquinho no encontro de hoje, esse contraponto, o que é essa parte do cérebro que atua de forma diferente dos sabotadores e que cumpre esse papel de conseguir enfraquecer esses sabotadores. Tá? E no sétimo encontro, a gente vai fazer aí a parte das práticas, né? Então, a parte prática de como aumentar o meu quociente de inteligência positiva. Então, a gente vai falar também o que é exatamente esse quociente de inteligência positiva hoje, no encontro de hoje, tá? Então, vamos explorar aqui um pouquinho sobre a própria inteligência positiva. Eu quero começar aqui fazendo uma pergunta. Então, a pergunta é: qual o maior desafio que você enfrenta hoje? Todos esses desafios que vocês colocaram aqui, se tu olhar com calma, tu vai ver que todos eles passam por lidar melhor com a nossa própria mente. Checa aí. Organizar meu tempo. Ó, Juliana colocou assertividade. Lidar com os teus pensamentos. Virar a chave objetivos profissionais. Para que tu mude externamente alguma coisa, tu tem que primeiro mudar internamente. Modificar minha mente na hora da dor. Está descrito já, é evidente. Relações interpessoais. É lidar com a tua própria mente, lidar com as tuas próprias emoções, que são consequências de pensamento. Foco, evitar a distração, né? Lidar com a própria mente. Procrastinação, fazer as coisas na hora que tem que fazer e não ouvir aquele pensamento, depois eu faço. Aquietar a mente da Marina, lidar com a própria mente. Então, vê que todos os desafios que a gente tem na vida convergem para o maior desafio. Eu falo isso, o maior desafio que todos nós experimentamos é lidar com a nossa própria mente. Porque todo o nosso mundo surge a partir disso. Tudo que a gente tem como realidade, todas as experiências que a gente tem a ver com a nossa capacidade de lidar com a nossa própria mente. Inteligência emocional, né? Uma coisa que hoje em dia se fala bastante disso, né? Inteligência emocional. Emoções geralmente são consequências que surgem a partir de pensamentos. Todos os conflitos que a gente experimenta surgem a partir de um pensamento que entra na nossa cabeça e a gente dá crédito para esse pensamento. A gente dá realidade para esse pensamento. E depois tudo é uma cadeia de efeitos a partir desse primeiro pensamento que entra, e aí surge essa cadeia de efeitos, engatilhando emoções, engatilhando decisões, engatilhando escolhas que a gente faz na vida, engatilhando comportamentos
hábitos, ou seja, todos os aspectos da tua vida passam por isso. Lidar melhor com a tua própria mente. Esse é o grande desafio. Então, voltando aqui, a partir dessa perspectiva, vamos lá. O que diz a inteligência positiva? O que diz a inteligência positiva? A inteligência positiva é uma indicação do controle que você tem sobre sua própria mente e o quão sua mente age como sua amiga, a seu favor, ou inimiga, sabotando você. Simples. É um conceito extremamente simples. Não tem nenhuma complexidade aqui. Todo mundo pode experimentar, e todo mundo experimenta isso no seu cotidiano. Quando a nossa mente está sendo nossa amiga, ela está agindo a nosso favor, só que muitas vezes a gente não vê quando ela está sendo nossa inimiga. Então, conhecer esses aspectos que fazem com que a mente seja nossa inimiga se torna fundamental. Por quê? Ali, como diz no segundo parágrafo, a inteligência positiva ajuda você a aumentar a sua felicidade e desempenho em qualquer área da tua vida. Então, felicidade e desempenho. Felicidade significa o quanto que eu consigo ter uma vida estável, principalmente internamente. A gente sabe, vocês estão aqui, se você já tem uma jornada de autoconhecimento, tu sabe que felicidade não tem a ver com o que está acontecendo externamente na tua vida. Tem a ver com a forma que tu lida com isso, com a forma que tu lida com os acontecimentos da tua vida. E o desempenho, ou seja, como que eu faço as coisas no mundo, como que eu opero no mundo. Se a mente está sendo minha inimiga, e aqui a gente fala dos sabotadores, tu já deve ter experimentado muitas experiências de frustração, de fracasso, de sensação de impotência, e por aí vai, uma série de sensações que quando a nossa mente está como nossa inimiga, ela traz para a nossa vida. E a gente sabe que não é legal. Só que muitas vezes a gente não sabe o que fazer com isso. A gente não sabe como transformar isso. Então, esse autor aqui da inteligência positiva, o nome dele é Shirzad Chamini. Então, ele lecionou aí inteligência positiva na Universidade de Stanford e treinou aí professores na escola de negócios de Yale. Né? Ele foi um CEO de uma grande organização de treinamento de coaches, né? Ele treinou centenas de CEOs, né, de donos de empresa, né, e suas equipes executivas. Então, o cara é bem conceituado aí, nesse meio dos coaches e trabalhos de desenvolvimento pessoal. Ele tem formação em psicologia, mestrado em engenharia elétrica, MBA de Stanford. Então, o cara não é pouca coisa. E ele conseguiu sintetizar de uma forma muito legal conceitos atuais sobre neurociência, sobre psicologia positiva, psicologia cognitiva comportamental. Então, ele trouxe vários conceitos super modernos, né, e conseguiu fazer uma síntese muito bonita e fazer uma associação com uma sabedoria antiga. A forma que ele traz os conhecimentos deles tem muito de sabedoria antiga. Então, ele conseguiu, numa linguagem super prática, super simples. Eu acho que o grande feito que esse cara fez foi conseguir traduzir numa linguagem simples conhecimentos modernos e conhecimentos antigos, fazer essa junção entre essas duas perspectivas. Olha que legal. O cérebro, né? Vamos falar sobre o cérebro aqui, né? Como é que funciona? Então, aqui, os avanços recentes, né, nessa técnica, nessa tecnologia, né, da ressonância magnética funcional, que mede como a atividade neural altera o fluxo sanguíneo no cérebro. Então, esses avanços permitiram que os cientistas e os psicólogos pudessem testemunhar o funcionamento em tempo real do cérebro pela primeira vez. Então, eles fornecem estímulos, a pessoa está dentro lá da máquina de ressonância,
eles fornecem estímulos e conseguem ver em tempo real quais são as partes do cérebro que ativam com aqueles estímulos. Então, ele diz assim, agora somos capazes de identificar as regiões do cérebro envolvidas na produção de diferentes pensamentos ou sentimentos e identificar as funções neurais envolvidas com a ativação ou dos sabotadores ou do sábio, né? Então, isso é muito legal, porque agora muitas questões, muitas ideias e muitos conceitos que vinham da sabedoria antiga, agora estão sendo possível a gente verificar cientificamente como que isso impacta no cérebro, né? E como que isso molda a realidade que a gente vê no mundo. E, portanto, molda a nossa forma de viver a nossa vida. Seguindo aqui, deixa eu puxar para cá. Então, o cérebro de sobrevivência. Então, essas duas partes centrais do cérebro, tá? Então, o cérebro de sobrevivência, que tem a ver ali com o tronco cerebral, o sistema límbico e partes do cérebro esquerdo, né? Então, o cérebro esquerdo é o nosso cérebro de sobrevivência. Ele representa, então, os nossos sabotadores internos, né? Que são as vozes em nossa cabeça que geram emoções negativas quando a gente lida com os desafios da vida. Então, tem um desafio que surgiu na nossa frente, as emoções negativas que a gente experimenta, geralmente são ativadas aqui pela essa parte esquerda do nosso cérebro e o sistema límbico, né, que é a parte mais primitiva do cérebro. Então, isso produz, então, muito do estresse, da ansiedade, da insegurança, da raiva, vergonha, culpa, frustração e a tagarelice mental, né, que é essa vozinha tagarela que não cessa nunca dentro da nossa cabeça. Então, olha que legal, essas emoções negativas, elas são úteis, mas só por um segundo, por um momento elas são úteis. Por quê? Porque elas nos dizem de que tem algum perigo possível, tem algum problema que a gente tem que lidar. Só que quando a gente permanece mais de 5 segundos vivenciando essas emoções negativas, então ela vai prejudicar a nossa capacidade de ver de uma forma clara as coisas, a vida como ela está acontecendo, né? Então a gente coloca como se fosse um filtro na nossa visão, né? Então a gente não vê as coisas como elas são, a gente vê através desse filtro de percepção. E então a gente distorce a realidade. A gente vê a realidade distorcida. E aí, claro, quando a gente está com a realidade distorcida, a gente não tem a resposta mais adequada para lidar com as situações. Entende? Então, essa é o cérebro de sobrevivência, parte esquerda do cérebro, tá? E, por outro lado, nós temos o cérebro de prosperidade, ou o cérebro de desenvolvimento, né? Então, uma parte do cérebro está preocupada em garantir a nossa sobrevivência, e a outra parte do cérebro está preocupada em fazer com que a gente se desenvolva, que a gente amadureça, que a gente evolua na vida. São regiões diferentes do cérebro que se ativam. Então, essa parte do lado direito do cérebro representa, então, o sábio, certo? Então, ele vive numa região diferente do cérebro, aqui é o córtex pré-frontal médio, o que eles chamam de circuitos de empatia, né, e partes do lado direito do cérebro. Então, ele gera as emoções positivas, quando a gente lida com os desafios da vida, que inclui aí empatia, compaixão, gratidão, curiosidade, a alegria da criatividade e poder agir no mundo de uma forma focada, calma e lúcida. O Eugênio colocou ali no grupo foco, né, um desafio que eu estou vivendo. Foco. Então, para a gente poder ter mais foco, a gente tem que ativar esse lado direito do cérebro, ou seja, o sábio. Muito bem. Essa região aí está preparada, então, para a gente ter mais criatividade, para a gente ter essa consciência geral do que é importante, o que é importante para a gente fazer nesse momento, né? Qual é o melhor curso de ação para a gente tomar nesse momento. Por quê? Porque permite que a gente tenha mais clareza, né? Para a gente ver as coisas como elas realmente são. Então, essa parte do cérebro, então, tem a ativação das endorfinas, né, que combate aí os impactos negativos do cortisol, né, que é esse hormônio induzido pelo estresse, né.
Muito bem. Então, quando a gente está no modo sábio, a gente gera essas endorfinas. Então, a sensação de bem-estar, aquela sensação de que está tudo bem, sabe? Quando a gente está com aquela sensação, ah, como é que está a tua vida? Ah, está tudo bem, tá tudo beleza por aqui, né? Então, a gente está ativando essa parte do cérebro do lado direito. Muito bem. Aqui tem um conceito central também em todo esse processo, que é essa questão de neuroplasticidade. Isso aqui é muito interessante. Olha só, o nosso cérebro ele é composto de neurônios. Quando um sinal viaja por um neurônio, ele resulta na ativação de outros neurônios. É uma rede, né? Com base em sinapses. Sinapse, então, é aquele impulso elétrico que faz a comunicação de um neurônio com o outro. Mas há várias opções para qual direção o sinal viajaria. Então, uma rede, né, a rede que a gente tem de neurônios é bilhões de neurônios. Então, ali tem um caminho que esse sinal viaja por aqueles neurônios, né? Então, ele pode passar por muitos caminhos diferentes. A questão é qual neurônio vai ser ativado depois daquele primeiro que foi ativado. Então, toda vez que um neurônio ativa outro neurônio, olha que interessante o que acontece no cérebro. Toda vez que um neurônio ativa outro neurônio, eles se tornam mais intimamente conectados, tornando mais provável que o sinal vá nessa direção na próxima vez. Olha que bacana. Então, toda vez que tu tem um pensamento, isso faz uma ativação de uma via neural. Isso constitui, então, uma via neural. Toda vez que tu tem um pensamento, isso faz uma via neural, uma rede de neurônios que estão conectados, que são ativados através desse pensamento. Quando a gente pensa várias vezes esse pensamento, essa rede começa a se tornar tão conectada que eles falam assim, são conexões de longo prazo. Estabelece conexões de longo prazo no nosso cérebro. Ou seja, se eu repito aquele pensamento, e aí, ou aqui eu falo também de crenças, né? Quando a gente repete crenças limitantes que a gente tem, todo mundo tem crenças limitantes, quando a gente segue alimentando essas crenças limitantes, isso forma uma rede de conexão de longo prazo no nosso cérebro. E toda vez que a gente se depara com uma situação parecida, aquela crença vai vir no modo automático e nos arrasta, né? Tem um amigo meu que está aqui, o Eugênio, ele diz assim, a gente é sequestrado pela nossa mente. Justamente isso, é uma rede neural que tem uma conexão de longo prazo. Então, vem aquele pensamento, a gente vai no automático, a gente é arrastado por aquela ideia. A gente nem questiona se aquilo é verdade ou não. É muito rápido, justamente por causa dessa propriedade dos neurônios se conectar e se ficar intimamente conectado um com o outro e fazer essa via neural. Então, é assim que uma ação repetida se torna um hábito automático. Então, os hábitos que às vezes a gente sabe que existem hábitos negativos na nossa vida e às vezes a gente não sabe, né? Mas é assim que acontece no nosso cérebro. É essa rede neural, essa via neural de conexão de longo prazo. Então, olha que legal. É possível nós mudarmos esse processo, mudarmos esses hábitos, mudarmos esses condicionamentos através desse princípio descoberto aí nas últimas décadas da neuroplasticidade. E aqui na inteligência positiva, a gente usa técnicas justamente para interceptar as antigas respostas do sabotador, que são as vias neurais habituais, para que a gente possa, então, pausar e escolher uma nova resposta. Aqui está o ponto central. Aqui está o ponto central de todo o processo. Pausar e escolher uma nova resposta. Sair do automatismo dos sabotadores. Então, aqui, essa nova resposta, então, claro, a gente deseja que seja uma resposta mais sábia. Então, essa repetição de parar com o velho padrão, né? Cortar aquele vínculo neural, aquela via neural que te leva a hábitos e a respostas negativas para a tua vida, essa repetição faz com que tu fortaleça
novas conexões neurais. Então, a repetição resulta em vias neurais, que são os músculos que o autor chama, né? Fortalecer os músculos do cérebro de inteligência positiva. Né? Então, resulta em vias neurais fortalecidas do sábio para combater os antigos músculos dos sabotadores. Então, na prática, é como a gente abaixar a voz, abaixar o volume da voz dos sabotadores dentro da nossa cabeça e aumentar o volume da voz do sábio. Na prática, é isso, gente. A gente começar a se dar conta, essa é a primeira estratégia, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, a gente se dá conta de que aquele pensamento que entrou na tua cabeça, ele provém de um dos sabotadores. Então, esse é o primeiro, como eu falei antes, sem tomar consciência, sem consciência, nada pode ser transformado. Então, se dar conta, esse processo de se dar conta é fundamental. Pausar. Opa, peraí, esse pensamento que eu estou na minha cabeça, eu conheço ele é um velho, antigo pensamento, eu já tive ele muitas vezes, em muitas circunstâncias diferentes. É o mesmo padrão de pensar. É o mesmo padrão de pensar. Aí, quando tu te dá conta que tu passou uma vida inteira pensando daquela forma, e aquilo não era a tua voz original do ser que tu é, não era a voz do ser que tu é, era apenas a voz de um desses padrões de comportamento, os padrões dos sabotadores, essas vias neurais habituais que foram construídas lá na infância e que a gente permanece carregando na vida adulta e que não precisa mais. Não precisa mais. Então, esse se dar conta é uma mudança muito significativa. Então, maravilha. Falamos sobre neuroplasticidade. Então, vamos entrar aqui nessa ideia de um conceito básico também da inteligência positiva, que é o quociente de inteligência positiva. Assim como tinha o QI, né? Todo mundo conhece o tal do QI. Então, passou nos últimos tempos aí, tem o QE também, né? Conceito de inteligência emocional. Então, esse autor aí veio cunhando esse novo termo, que é o quociente de inteligência positiva. Sim, é possível a gente medir esse quociente de inteligência positiva. Basicamente, ele mede a força dos nossos sabotadores em comparação com a força do sábio dentro da gente. Então, isso determina esse nível de QP, né, o quociente de inteligência positiva. E isso também define algo bem interessante, que é o quanto do meu verdadeiro potencial que eu consigo realmente colocar no mundo. Porque se a tua mente está te sabotando, o teu potencial está escondido, certo? Se a tua mente não está agindo a teu favor, não está operando a partir do teu pleno potencial como ser humano. Entende? Então, quanto tempo, qual o percentual de tempo que eu vivo a minha vida, ou dentro dessa perspectiva dos sabotadores, ou dentro da perspectiva do sábio. Isso vai definir o quanto eu consigo, o meu desempenho no mundo. E na capa do livro ele diz assim, apenas 20% das pessoas conseguem alcançar o seu pleno potencial. Olha que louco isso. Ou seja, 80% das pessoas vivem sua vida não conseguindo colocar para fora o seu pleno potencial. É um pouco triste esse dado, mas é verdade. Por quê? Porque os sabotadores estão praticamente a todo instante operando dentro da gente. E se a gente não se der conta deles, eles vão seguir operando. Eles vão seguir controlando, tomando as decisões por nós. E, ou seja, a gente experimenta sempre aquela sensação de frustração. É uma frustração constante. Uma frustração constante. Todo mundo sabe que é isso. Uma constante frustração, frustração atrás da outra, frustração atrás da outra. A vida parece que nunca tá bom, nunca tá bom. Sempre tem algo que não tá bem. Então a gente tem essa ciclicidade, né, de ter momentos que as coisas estão bem na nossa vida, eu chamo da roda gigante da vida, né? Momentos que as coisas estão bem, momentos que as coisas não estão bem. Tá tudo certo, isso faz parte do contexto, né?
Só que quando a gente não tem consciência dos sabotadores, ou quando a gente não consegue lidar direito com os sabotadores, é como se a gente permanecesse mais tempo na parte de baixo da roda gigante. E a gente tem a sensação que a gente não consegue sair de lá. E como todo mundo deve ter lido lá na página, que a gente escreveu assim, que... eu esqueci o que eu ia falar. Mas assim, que os próprios sabotadores, eles ficam a maior parte do tempo meio que latentes dentro da gente. Eles ficam ali meio que assim, na espreita, sabe? Assim, só esperando o momento certo para vir para fora. Quando eles vêm para fora, aí a lambança está feita. Né? E a gente conversa aqui, eu e a Simone, muito, que muitas vezes, claro, a gente tem momentos, né, de desafios entre nós, na própria relação. Todas as relações têm desafios, certo? A gente tem desafios na nossa própria relação. Só que o que a gente procura fazer? A gente procura observar qual foi o ponto aonde iniciou o processo do conflito, onde iniciou o ponto do conflito. Quando a gente consegue chegar nesse lugar, a gente vê, tá ali, foi o tal sabotador que iniciou toda essa discussão, toda essa lambança. Quando a gente consegue identificar, parece que tem algo que, libera. Tem algo que dá um gatilho ali, porque quando a gente identifica um sabotador na gente, isso é muito interessante. A gente consegue olhar para isso de uma forma mais impessoal. Ou seja, é como se a gente não levasse mais tanto para o pessoal as coisas. Porque eu entendo que é apenas um sabotador em mim. Não é eu de verdade. É só um padrão de comportamento, um condicionamento, um velho condicionamento em mim, que está operando ali. Então, não é a minha essência que está ali. Então, quando eu consigo fazer esse processo de distanciamento, ver que aquilo era apenas um sabotador, aqui tem um gatilho de mudança muito interessante. Então, o quão eu consigo fazer isso no meu cotidiano, identificar os sabotadores e aí começar a enfraquecer a força dele, então vai influenciar nesse quociente de inteligência positiva. Né? E quanto mais eu trabalho, ou eu opero no mundo a partir do sábio, ao invés dos sabotadores, eu vou aumentando esse meu índice de inteligência positiva. Que hoje em dia, abrindo um parênteses rápido aqui, até conversei com algum mentorado meu essa semana. Ele disse assim, antigamente se falava muito dos hard skills, né? Tu vai procurar um trabalho? Foi com a minha mãe uns tempos atrás também. Mãe, na tua época, mãe, tu fazia um concurso, né? E era uma prova que tu fazia, ou seja, os teus conhecimentos eram todo o diferencial. Todo o teu diferencial. Então, quem tivesse mais conhecimentos ganhava o emprego, certo? De uns tempos para cá, hoje em dia já se fala dos soft skills. Então, são habilidades mais sutis que começaram a ser o diferencial do ambiente de trabalho. Ou seja, a tua capacidade de trabalhar em equipe, teu senso de liderança, a tua criatividade, né? Ou seja, são não só o conhecimento técnico, mas tu precisaria também alguns conhecimentos e habilidades comportamentais aqui, certo? Habilidades sociocomportamentais aqui. Então, os processos seletivos, né, de emprego começaram a incluir essas novas habilidades. Tá, os caras aqui os dois têm diploma de engenheiro, mas um tem melhor senso de liderança, sabe trabalhar melhor em equipe. Obviamente, o trabalho vai para essa pessoa. E hoje já se fala, ainda meio recente, mas já estão se falando de um novo skills. Skills é habilidades, tá, para quem não sabe. Então, hard skills é habilidades duras, são mais práticas, né? Questão de conhecimento técnico. Soft skills, habilidades mais suaves. E hoje em dia já se fala de inner skills, ou deep skills. Então, inner skills, habilidades internas, deep skills, habilidades profundas. E do que a gente está falando aqui, hoje em dia está cada vez mais evidente que autoconhecimento, se
vai se tornar um fator fundamental nos processos seletivos das empresas. Temos aqui, não sei se ele está aqui ainda, o Eugênio, aí, que é um CEO aí de uma grande empresa de Sorocaba, que já vem um tempo olhando para isso, trabalhando isso, né, cuidando dessa parte, procurando trazer pessoas que já tenham algum nível de deep skills para a sua empresa, né? Ou seja, vai ser cada vez mais o diferencial no ambiente de trabalho, a questão do autoconhecimento, a questão da nossa capacidade de sentir gratidão pela vida, a nossa capacidade de lidar com as coisas de uma forma mais suave, mais lúcida, mais centrada, né? A nossa capacidade de ficar feliz, nossa capacidade de ficar feliz com as coisas, né? Enfim, tem uma série de fatores aqui, tá? Fechando parênteses. Maravilha. Muito bem. Então, seguindo aqui, eu queria trazer algo interessante, muito interessante, porque, como a gente viu, em função da neuroplasticidade, a gente consegue, então, alterar essas redes neurais, né, fazendo que a gente consiga operar cada vez mais a partir do sábio, né, na nossa vida. E tem várias pesquisas, né, psicologia positiva e dentro da ideia da inteligência positiva, né, que ele faz esses paralelos, né, com as pesquisas da psicologia positiva. Então, olha que interessante. Uma análise de mais de 200 estudos científicos diferentes, que coletivamente testaram mais de 275 mil pessoas, concluiu que um QP maior leva a salários maiores e maior sucesso nas áreas de trabalho, na área do casamento, saúde, sociabilidade, amizade e criatividade. Então, são dados, né, contundentes, né? Então, quanto maior o nosso QP, maior a nossa chance de ter mais sucesso na parte de trabalho, né, nas nossas relações, né, e inclusive na nossa própria saúde física. Isso é muito interessante. Outros dados de pesquisa que ele diz com vendedores, quem trabalha com vendas aí. Então, os vendedores que têm um QP maior, eles vendem 37% mais do que seus colegas com QP menores. Dado interessante, né? Os trabalhadores com QP mais alto faltam menos por doença e têm menos probabilidade de se sentirem sobrecarregados e, então, de pedirem demissão. Então, são pessoas mais estáveis dentro do ambiente de trabalho. Quanto maior o nosso QP, mais estabilidade interna a gente consegue. Outros dados de pesquisa. Equipes de projeto com gerentes com QP maior se saem 31% melhor, em média, quando os outros fatores são similares. Gerentes com QP maior são mais precisos e cuidadosos ao tomar decisões e reduzem o esforço necessário para que o trabalho seja feito. Olha que interessante. A questão de mais atenção, mais cuidado, né, para tomar decisões e menos esforço. Então, quanto maior o teu QP, menos esforço tu tem para fazer as coisas que precisam ser feitas. Basicamente, sabe por quê? Eu tenho uma experiência muito legal que aconteceu comigo uma vez. Eu lembro que uma vez eu tinha ido na feira e eu tinha comprado um suco de uva branca. Eu amo o suco de uva branca, aquele suco integral de uva branca, orgânico e tudo mais. E 2 litros daquele suco maravilhoso. Eu cheguei em casa, estava tirando as compras da sacola, assim, e aquele suco escorregou da minha mão e, putz, espatifou no chão, assim, né? E a primeira reação, claro, é um grande puta merda, né? É um grande puta merda, putz, né? Não acredito que isso aconteceu. E então, naquele instante, por que as coisas ficam mais fáceis quando a gente aumenta o nosso nível de QP? Porque a gente para de reclamar tanto internamente. Aquele momento ali, eu tinha vários motivos para entrar num modo interno de reclamação, de angústia, de tensão, de ansiedade, de nervosismo, de raiva, porque eu deixei cair o suco.
Mas no momento que caiu o suco, veio essa primeira reação, né? Que, como a gente viu antes, os sabotadores, eles estão ali, eles vão surgir, eles não vão sumir da nossa experiência como ser humano, porque eles nos protegem. Então, tem algo aqui, tem um problema aqui. Ele surge esse, não acredito, putz, tem um problema aqui para lidar. Então, ele faz com que a nossa atenção venha para aquele momento, para aquele problema, que a gente coloque a nossa atenção naquilo. Só que permanecer vivenciando aquela tensão, aquele medo, aquela angústia, aquela raiva, faz com que a gente perca energia. Então, naquele momento que o suco caiu, veio aquela primeira reação, e alguns segundos depois veio aquele clique. Opa, espera aí, Otávio. Apenas faz o que precisa ser feito. Só limpa o que tem que ser limpado. E não reclama. Tu é responsável por isso? Não reclama. Só faz o que tem que ser feito. Então, né, parece que a gente é banhado por uma clareza, por uma lucidez, né? E então aquela gosma, aquele ranço interno, né, dessas emoções conflitivas, né, que a gente experimenta, some. Então, a gente pode fazer as coisas de uma forma mais fácil, com menos esforço, com menos energia. A gente gasta menos energia, porque a gente não está nesse modo de resistência para a realidade da vida. O suco já caiu, ele já quebrou, não tem por que reclamar. Não tem por que ficar com raiva. Não vai mudar. O suco não vai voltar para a garrafa de novo. Percebe? Então, fecha parênteses aqui. Pesquisas mostram, isso é interessante também, olha, pesquisas mostram que um QP mais alto resulta em um sistema imunológico mais eficiente. Olha que interessante. Questão de saúde física. Níveis menores de hormônios relacionados ao estresse. Menor pressão arterial. Menos dor. Menos resfriados. Sono melhor e uma probabilidade menor de ter hipertensão, diabetes e derrame. Tá bom aí? Só isso, tá bom aí para vocês? Então, olha que interessante. Quanto mais alto o nosso QP, tende que o nosso sistema imunológico também acompanhe isso, né? Então, menos estresse, menos hipertensão, a nossa capacidade de lidar com a dor aumenta, né? Menos resfriados, claro, porque o sistema imunológico fica mais alto, a gente consegue dormir melhor, e coisas que são males da nossa sociedade, hipertensão, diabetes, derrame, né? Então, isso vai ajudar também nesses quesitos. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, são dados de pesquisa, né, que o autor traz aí no livro, da Inteligência Positiva, coisas bem contundentes e resultados muito interessantes. Então, vamos entrar aqui um pouquinho mais no conceito de sabotadores, né? A gente deu umas pinceladas, por enquanto, até agora, né, nos sabotadores, mas vamos entrar aqui. Essas figurinhas vocês viram lá na página, né, na página que vocês chegaram aqui no encontro de hoje. Então, a gente tem aí 10 sabotadores. A gente não vai entrar em todos eles, tá? A gente não vai entrar neles hoje. Nós vamos apenas dar uma pincelada no conceito essencial do que são os sabotadores, tá? E como que eles surgem na gente. Tá? No encontro 2, como eu falei no início, aí a gente vai aprofundar o crítico, que é esse juiz aqui central, né, que faz uma bagunça gigante na nossa vida. E todos nós temos. Bom, então vamos lá. Os sabotadores, então, são os nossos inimigos internos, tá? Entre aspas, tá? Eu diria inimigos aí entre aspas. Tá? Mas vamos considerar assim, porque é importante essa distinção inicial. É importante que a gente veja os sabotadores inicialmente como os nossos inimigos, né? Porque a gente precisa colocar luz neles. Né? A gente não pode considerar que eles são nossos amigos nessa primeira instância, tá? Então, os sabotadores eles são universais, ou seja, todos nós temos todos os 10 sabotadores.
Mas o quociente de inteligência positiva está super alto, está acima lá do ponto de virada, né, que a gente vai ver nos próximos encontros. Mas sim, tu tem também todos os sabotadores. Eu tenho, a Simone tem, todo mundo tem. Então, eles são universais para todos nós. Eles estão ligados, então, a funções do cérebro que se concentram na sobrevivência. Então, todo mundo aí está experimentando um corpo, certo? Esse corpo precisa ficar vivo. Então, se tu tem um corpo aí, tu vai ter funcionando esses 10 sabotadores. O ponto central é, qual a força de cada um deles em ti? Qual é o mais forte? É aquele que tu mais precisa colocar atenção, mais precisa estar atento, certo? Então, são um conjunto de padrões mentais automáticos e habituais, cada um com sua própria voz, crenças e suposições, e eu diria generalizações também, tá? Que trabalham contra o que é melhor para você. Tá? Então, são padrões que a gente carrega, padrões mentais que estão na gente e que surgem na infância. A gente vai ver as origens dos sabotadores aqui, tá? Eles causam, então, todo o nosso estresse, ansiedade, insegurança, frustração, inquietação, infelicidade. E uma série de outras cacacas que a gente não quer mais experimentar na nossa vida. Eles prejudicam, então, o nosso desempenho, né, no ambiente de trabalho, em qualquer coisa que a gente for fazer, né, o nosso bem-estar, evidentemente, e relacionamentos, né, que é um dos pontos também aí centrais da nossa vida, né? Vida é relacionamento, né, gente? Então, quanto mais os sabotadores estão operando, mais conflitos a gente vai experimentar nas nossas relações. E é incrível o quanto os sabotadores afetam a nossa vida. A gente só vai ter uma noção clara quando a gente começa a aprofundar neles. Buenas, a origem dos sabotadores. Então, olha só, os sabotadores eles começam como nossos guardiões para nos ajudar a sobreviver às ameaças reais e imaginárias à nossa sobrevivência física e emocional quando crianças. No momento que somos adultos, não precisamos mais deles, mas eles se tornaram habitantes invisíveis dentro da nossa mente. Então, eles começam como nossos guardiões, eles estão lá para nos proteger. Então, a gente passa por várias experiências na nossa infância, experiências dolorosas, experiências que a gente tem medo, experiências de conflitos, todo mundo presenciou briga de pais, briga entre adultos, a gente fica acuado, né? A gente se sente impotente, a gente fica com medo daquilo, ou a gente se revolta contra aquilo, né? Então, os sabotadores, eles surgem para proteger a gente, para que a gente possa sobreviver esses conflitos que a gente experimenta na nossa infância. Eles surgem, então, criando esses padrões. De certa forma, isso nos ajuda quando a gente é criança. Só que a gente permanece carregando isso. Tem algum ponto aqui do nosso desenvolvimento como ser humano que a gente ainda não conseguiu fazer essa virada de chave. Então, a nossa evolução como espécie, né, no planeta, a evolução do ser humano, a evolução da consciência humana, né, está justamente nesse passo, esse ponto de desenvolvimento, quando a gente consegue superar, transcender, né, ou enfraquecer o ego, que é esse senso de eu psicológico que a gente carrega, o meu senso de pessoa, o meu senso dessa estrutura do meu pequeno eu. Esse é o meu pequeno eu. Então, a gente tá justamente nesse ponto de transição evolutiva, de começar a ir além do nosso próprio ego. O ego é composto da nossa história pessoal, mais os nossos sabotadores. Tá? Então, os sabotadores é uma grande parte do nosso ego, né? E está aqui essa oportunidade de a gente olhar e dar nome para eles. Isso facilita muito o processo, nomear esses padrões que a gente carrega. Tá? Então, olha só, os padrões de pensamento, sentimento e reação dos nossos sabotadores, eles tornam-se suavemente codificados em nosso cérebro através, que a gente falou, das vias neurais.
Tá? Quando essas vias neurais são acionadas, somos sequestrados por nossos sabotadores e instantaneamente sentimos, pensamos e agimos usando os padrões dos sabotadores. Então, é uma cadeia. E quando isso dá o gatilho, quando isso engatilha na gente, tudo que vem depois é consequência desse primeiro gatilho. Então, aqui é a importância, que a gente falou antes também, de pausar nesse momento que a gente vê que a gente está operando dentro dos sabotadores, a importância de pausar, reconhecer que aquilo não é tu, é apenas um padrão de sabotagem em ti. Só a partir disso é que tu consegue transformar aquele, ou seja, sair, romper aquele hábito automático de agir daquele sempre daquele mesmo jeito e cair sempre naquele mesmo buraco e fazer sempre os mesmos erros. Todo mundo conhece essa experiência de cair nos mesmos buracos. Entende? Muito bem. É isso aí. Então, olha só que interessante. Aqui a gente chega no ponto das 3 estratégias que o autor da inteligência positiva propõe para a gente. Aqui é muito legal, gente. Aqui, essas 3 estratégias para a gente lidar com tudo isso que a gente conversou até agora. Essas 3 estratégias aqui, elas contemplam aquilo que eu falei no início, tanto esse conhecimento moderno e científico da neurociência, da psicologia positiva, da terapia cognitiva comportamental, contempla todos esses estudos, esses dados de pesquisa, né? E também contempla sabedoria antiga aqui, de uma forma sutil, mas também está aqui esses ensinamentos, dentro dessas 3 estratégias. Então, como eu disse no início, um grande feito desse autor, do Shirzad, foi justamente conseguir unificar, conseguir integrar esses 2 aspectos e conseguir trazer uma linguagem super simples e prática para a gente poder criar um desenvolvimento para a gente de uma forma mais inteligente. Tá? Então, a primeira estratégia que ele propõe é enfraquecer os sabotadores. Então, a primeira coisa que tu precisa fazer é enfraquecer. E, basicamente, aqui é se dar conta no momento que eles surgem. Simples. Primeira estratégia para aumentar a tua inteligência positiva. Se dar conta dos sabotadores no momento que eles surgem. Para que a gente possa se dar conta dos sabotadores no momento que eles surgem, eu preciso conhecer o sabotador. Eu preciso entender não só a ideia central, ou seja, o padrão da forma como ele opera, mas sim como ele opera em mim. Então, isso passa por um processo de aumentar a tua capacidade de observação dentro dos teus contextos cotidianos. E é isso que a gente vai fazer nos encontros de aprofundamento aqui da jornada. A gente vai ver como que o padrão daquele sabotador opera nos teus desafios do cotidiano. Porque, como a gente viu lá na página, todo sabotador tem uma descrição básica, né? Tem alguma ideia de como que ele atua. Só que é uma forma muito genérica. Né? Então, eu leio que o sabotador controlador, né? O sabotador controlador, ele quer controlar tudo. Ele quer controlar as pessoas, quer controlar a vida, quer controlar as circunstâncias. E isso causa conflito para todo mundo que está envolvido. Né? Todo mundo já teve experiências com pessoas, né, que têm esse sabotador muito forte. Pessoas controladoras. Então, não é agradável. Então, mas como que isso opera dentro do meu cotidiano? Né? Como que eu tenho o meu sabotador controlador nas minhas dinâmicas do dia a dia? Porque é aí que tu vai se dar conta, que tu vai expor aquele padrão dentro da tua área, da tua vida, que aquilo está afetando, e aí que somente que tu vai conseguir fazer alguma coisa com isso. Então, a estratégia de enfraquecer os sabotadores requer que a gente entenda não só a descrição básica de cada sabotador, mas como que aquilo está funcionando dentro da minha própria vida e das minhas dinâmicas do cotidiano. Tá?
A segunda estratégia é fortalecer o sábio, ou seja, começar a ativar o que ele chama dos 5 poderes do sábio. 5 poderes do sábio, ele dá 5 poderes dessa parte, né, do lado direito do cérebro, né, que faz com que a gente consiga lidar de uma forma mais suave com os desafios. Eu não vou entrar, né, muito nos 5 poderes aqui, para não me estender muito, tá? Mas, então, a segunda estratégia é, independente do processo de reconhecimento e enfraquecimento dos sabotadores, existe esse outro processo também, que é essa segunda estratégia, de começar a ativar esse sábio dentro da gente, através desses 5 poderes, tá? E a terceira estratégia que ele dá é fortalecer os músculos do cérebro de inteligência positiva. Aqui, então, significa a gente começar a trazer para o nosso cotidiano algumas práticas simples. São práticas simples, qualquer pessoa consegue fazer. São simples a tal ponto da pessoa dizer assim, não pode ser que isso funcione. Mas funciona. Funciona, é extremamente prático, né? Então, essa é a terceira estratégia, fortalecer essa capacidade de romper com as vias neurais que nos levam para negatividades e começar a ativar novos hábitos, novas vias neurais que nos levam para fortalecer esse músculo do sábio dentro da gente. Tá? Então, são essas 3 estratégias básicas. A gente vai estar, eu vou mostrar aqui, olha só, a gente vai estar falando dessas 3 estratégias ao longo da nossa jornada. Então, todo mundo aqui já sabe, né, que esse é o primeiro encontro da jornada, passando as bases fundamentais. O segundo encontro, a gente vai falar do crítico, né, a gente vai aprofundar, vai ter exercícios, tem um caderno de exercícios, vou dar uma mostrada para vocês também, a gente construiu um caderno de exercícios muito legal. Tem os indicadores também das avaliações, para a gente ter uma ideia dos dados, né, e indicadores. No terceiro encontro, a gente vai trabalhar o sabotador de segurança, no quarto, de aceitação, e no quinto encontro, os sabotadores de independência. Então, tem 3 sabotadores em cada um desses encontros, no 3, no 4 e no 5. Tá? Então, todos esses encontros aqui, do 2 ao 5, nós estamos trabalhando a estratégia 1, que é enfraquecer os sabotadores. Tá? Então, essa é a parte, assim, por isso que é a primeira estratégia, é uma parte fundamental. Fundamental. Então, os 4 próximos encontros, a gente vai trabalhar essa estratégia 1 de enfraquecer os sabotadores. No sexto encontro, nós vamos focar, então, na estratégia 2, que é os 5 poderes do sábio. Também vai ter exercícios, vai ter tarefa ao longo da semana, onde a gente vai poder aprofundar o que a gente quer que tu traga isso para a tua vida. Então, as próximas semanas, gente, vai ser uma imersão, vai ser um aprofundamento. A gente vai incomodar vocês, incomodar entre aspas, né, no sentido de puxar para que isso fique evidente no teu cotidiano. Porque, como a gente falou, tu precisa tomar consciência desses aspectos todos no teu cotidiano. Então, de uma semana para outra, vão ter ali 6 dias que a gente não vai estar junto, mas vai ter processos, vai ter tarefas, a gente vai lembrar vocês disso, tá? Então, a gente vai acompanhar vocês durante toda a jornada. E, no sétimo encontro, a gente vai, então, estar operando na estratégia 3, que é as práticas. Então, a gente vai passar várias práticas aqui, coisas simples, mas que, quando começam a ser praticadas, começa a ter um resultado, não é a curto prazo, mas é um resultado que vai se acumulando e vai gerando benefícios muito legais. Muito bem! Então, essa é a jornada dos sabotadores. Aqui vai ter o caderno de exercícios e os indicadores, como eu falei, né, que é os indicadores da mudança das forças dos sabotadores. Então, a gente vai fazer, no próximo encontro, a gente vai fazer uma avaliação da força de cada sabotador, um outro teste que a gente faz, e a gente vai fazer outro teste no final. E aí a gente vai ver como que mudou a força dos sabotadores ao longo da tua jornada. Quantos pontos ele diminuiu ou se aumentou, tá? E também a mudança no quociente de inteligência positiva, no teu QP, né? E a partir disso a gente vai ter uma média também que vai representar com mais fidedignidade o teu índice de inteligência positiva.
Eu queria só dar uma compartilhada aqui rapidinho no... Deixa eu tirar aqui, peraí. No caderno de exercício, só para mostrar para vocês o caderno que a gente construiu aqui, para vocês terem uma ideia. Legal. Então, aqui, a Jornada dos Sabotadores vai ter um caderno de exercício, tem aí mais de 20 páginas. Então, a gente tem aqui, ó, exercício 1 do crítico, a gente tem esse exercício aqui para fazer, os cúmplices, e tem relatório, a tarefa da semana do relatório, aí vai o inquieto, o hipervigilante, o hiperracional, o relatório dos sabotadores de segurança, o hiperrealizador, o prestativo, a vítima, o relatório dos sabotadores de aceitação, o controlador, o insistente, o esquivo, e o relatório dos sabotadores de independência, técnicas para trabalhar o sábio, os 5 poderes do sábio, vai ter um exercício também bem legal, o relatório dos 5 poderes também, uma avaliação geral da jornada. Muito bem. Possíveis transformações eu trouxe aqui, né? Assim, então, o que aprofundar aí na questão da inteligência positiva trouxe para a gente, né? Então, eu vejo que aumentou bastante a minha capacidade de reconhecer e rotular os sabotadores, que basicamente é a estratégia 1, né? A gente vê que, conhecendo melhor os sabotadores, a gente amplia a nossa capacidade de se dar conta no momento que eles surgem, né? A minha maior percepção do surgimento dos sabotadores nas outras pessoas, isso é muito interessante, né? Quando a gente fica mais atento na gente, obviamente, começa a sacar nas outras pessoas. E eu tenho 2 filhas, né? Uma de 12 anos e uma de 5. E foi muito legal, quando a gente começou os nossos estudos, a minha pequena de 5, a Maíra, a gente começou a se dar conta do controlador que tem nela. 5 anos, mas já está lá o controlador. E aí a gente começou a brincar com isso. A gente começou a expor que existia um controle ali nela, e ela mesmo, ela brincou assim como se ela tivesse com um controle de TV, sabe, na mão, e ela começou a brincar com aquilo. Tipo, ela fala agora, cozinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ela começou a fazer as brincadeiras como se ela estivesse controlando, né? Me controlando. E foi muito interessante isso, porque em alguns momentos a gente expôs que havia um controlador ali nela, e ela, com 5 anos, já começou a ter essas percepções, e aí a gente vê na hora que o sabotador perde força. É muito curioso esse experimento, muito legal. Na hora ela se deu conta do controlador, ou ela começou a brincar com aquilo, e aí, logicamente, aquilo parou de ser algo sério, né? O controle que ela estava querendo operar, ou aquilo na hora assim, chum, e aí muda de assunto, daí ela já muda o comportamento e já começa a fazer outra coisa, né? Então, expor os sabotadores é muito interessante, e quando a gente também consegue entender que no outro é apenas um sabotador nele, isso nos permite ter mais compaixão, isso nos permite ter mais empatia com o outro, porque tu sabe que o outro não está fazendo aquilo de propósito para te chatear, para te magoar, é apenas mais um padrão de sabotador nele, não é algo pessoal, entende? Então, isso amplia a nossa capacidade de empatia e de compaixão com as pessoas. Então, logicamente, a gente tem uma capacidade melhor de gerenciar nossas emoções e também os nossos pensamentos, né? Porque muitos deles são frutos dos próprios sabotadores. Então, o que eu estou sentindo aqui é fruto de um sabotador. Então, aquela emoção que eu estou sentindo, ela não tem uma base, como se fosse uma base de realidade para existir. Eu identifico que aquilo é apenas uma distorção da realidade, vindo de um sabotador, é um filtro de visão. Eu não estou vendo as coisas como elas são. Estou me sentindo desse jeito porque eu estou distorcendo a realidade. É isso que o sabotador faz. Então, eu amplio a minha capacidade de gerenciar melhor as minhas emoções, né? Também fortaleço a perspectiva do sábio, né? Porque eu vou conhecendo os 5 poderes, né, do sábio, e aí vou conseguindo operar
neles de uma forma mais inteligente, né? E novos hábitos, né? Como a gente falou, da neuroplasticidade, a gente começa naturalmente, a gente começa a escolher melhores coisas para nossa vida, hábitos mais saudáveis para nossa vida. Quanto mais consciência, quanto maior o nosso índice de inteligência positiva, melhor a nossa qualidade de vida. Novos hábitos, melhores hábitos na nossa rotina. Muito bem, muito bem. Então, gente boa, vamos falar aqui dos nossos próximos passos. Simone, Na próxima semana teremos aí o segundo encontro da nossa jornada e nós vamos então abrir as inscrições para a Jornada dos Sabotadores. Quando? Agora. Agora. Nós vamos abrir agora para vocês que estão aqui e vai ter uma condição super bacana e especial e uma surpresa muito legal também. Eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, deixa eu falar para vocês. Vamos abrir as inscrições nesse momento. Tá? Eu queria comentar para vocês também da nossa experiência de trabalho, esses 15 anos aí que a gente tem de processo de autoconhecimento e essas vivências todas que a gente comentou um pouquinho no início com vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Hoje, a nossa mentoria, com nós dois juntos, eu e a Simone junto, o pessoal paga aí R$250 pela sessão e tem com a gente, tá? A gente tem outros trabalhos, tem um pessoal aí que já fez alguns outros trabalhos com a gente, outros trabalhos que eu não vou aprofundar, mas só para você ter uma ideia, trabalhos em empresas, né, que eu já fiz um valor de R$9.000, trabalhos que a Simone tem de propósito, R$5.000, outros trabalhos que eu tenho de aprofundamento também, de autodesenvolvimento e evolução de consciência, R$1.900. Então, só para vocês terem uma ideia, né, assim, qualidade do nosso trabalho, gente. Então, a gente está aqui e a jornada dos sabotadores são 2 horas em cada encontro. São 14 horas que a gente vai estar conectado, fora os outros momentos que a gente vai estar junto com você. Então, requer aí uma boa dedicação da gente para estar acompanhando essa turma. Então, eu fiz um cálculo simples, né, da mentoria dupla, são 14 horas de trabalho, daria R$3.500 essa jornada dos sabotadores. Mas, claro, não vai ser tudo isso, não vai ser nem metade disso. Por quê? Porque é um trabalho em grupo, né? A gente vai estar acompanhando a turma, então a gente vai fazer uma condição super legal para que todo mundo que quiser participar possa participar. Olha que legal, gente. A gente vai fazer um valor super bacana, dá para fazer em até 12 vezes no cartão, de menos de R$70, 12 vezes no cartão. Quem quiser fazer o valor à vista, tem 10% de desconto, né? Faz um contato ali, entra em contato com a Simone, pelo privado ali, e daí ela faz no Pix aí, dá um 10% de desconto, fica super em conta. Simone, se quiser mandar o link ali para o pessoal, se quiser fazer a inscrição, tá? Para fazer no cartão, já pode fazer agora. Então tá, gente boa, obrigado aí, uma boa noite, um bom descanso aí para todos, e esperamos ver vocês aí na turma para a gente seguir com essa jornada. Valeu, boa noite aí, turma. Até mais. Obrigada, gente. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Paulinho.